E aí, pessoal? Bem-vindos ao What's Podcast. Ouvir, aprender. Opa. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, né? Dá um frio na espinha só de pensar. Terceira Guerra Mundial. É de arrepiar, hein? Você já se pegou imaginando como seria? Tipo, o que poderia, dar início a um negócio desses? Pois é. E, principalmente, né? Quais as consequências para nós aqui no planeta Terra? Questão importante essa, hein? Sem dúvida. E para nos guiar por esse cenário, digamos, explosivo, a gente convidou um expert no assunto. Olá, pessoal. Um prazer de estar aqui com vocês. Mas antes de começar, já sabe, né? Se inscreve no canal What's Podcast para não perder nenhum episódio. Beleza. Isso aí. Não perca. Agora sim, bora pro papo. Começando com a pergunta que não quer calar. Como essa terceira guerra mundial poderia começar? Qual seria, a faísca que botaria fogo no parquinho? Olha, diversos fatores poderiam, né? Servir de gatilho para um conflito dessa magnitude. As disputas territoriais, por exemplo, são um clássico, né? A gente vê a China, os Estados Unidos, a Rússia, se estranhando em várias partes do mundo. É tipo, onde? No Mar do Sul da China, no leste europeu. É, entendi. Imagina só, um incidente mais sério em um desses lugares. E pronto, né? O caldo entorna. É verdade. Essas disputas pipocam nos noticiários toda hora. Ah, Mas além da briga por território, o que mais poderia levar a uma guerra global? uma crise econômica global também é um fator de risco enorme. Crise. Pensa num colapso financeiro muito pior que o de 2008, sabe? Ei. Que leve os países a tomarem medidas extremas para proteger seus interesses. Entendi. Ou então, conflitos regionais, como os que a gente vê no Oriente Médio, que saem do controle e acabam envolvendo as grandes potências. Aí a coisa fica preta. Caramba, as coisas podem degringolar de várias maneiras, né? E as bombas nucleares, elas mudam tudo, certo? A gente tá falando de nível de destruição, tipo, inimaginável. Me explica isso melhor. Com certeza, as bombas de hoje são muito mais poderosas que as que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki. Para você ter uma ideia, uma única ogiva nuclear moderna pode destruir uma cidade inteira. Sério? Matando milhões de pessoas instantaneamente e contaminando a área com radiação por décadas. É um poder de destruição assustador. Gente, é de arrepiar. E se os Estados Unidos e a Rússia, com seus milhares de ogivas, resolvessem, partir para a ignorância, o que aconteceria com a gente? Seria o fim do mundo. Olha, se uma guerra nuclear em larga escala realmente acontecesse, o cenário seria apocalíptico. A explosão de centenas ou talvez milhares de bombas nucleares geraria uma quantidade absurda de poeira e fumaça, formando uma nuvem gigantesca que bloquearia a luz solar. É o que os cientistas chamam de inverno nuclear. Inverno nuclear. Parece coisa de filme de ficção científica. Parece, mas infelizmente é uma possibilidade real. Sem a luz do sol, a temperatura global despencaria. A agricultura seria devastada, faltaria alimento no mundo inteiro e a fome se espalharia por todos os cantos. Sem falar na contaminação radioativa que tornaria vastas áreas do planeta inabitáveis por milhares de anos. É um cenário de fim de mundo mesmo. Meu Deus, que horror. E nós, como seres humanos, como sobreviveríamos a uma catástrofe dessas? As consequências seriam devastadoras tanto a curto quanto a longo prazo. No impacto imediato, a gente teria uma mortalidade em massa, não só pelas explosões, mas também pelo colapso dos hospitais, pela falta de água potável, pela fome, pela proliferação de doenças. Nossa. Seria uma crise humanitária sem precedentes na história. E a longo prazo? O que restaria da nossa civilização? Seria possível reconstruir alguma coisa? A longo prazo, enfrentaríamos o colapso da economia global, um trauma psicológico em escala jamais vista. Certo. E a dificuldade monumental de reconstruir a sociedade em um mundo devastado pela radiação e pelas mudanças climáticas extremas. A sobrevivência da espécie humana seria posta em xeque. Ouvindo tudo isso, fica difícil ter esperança. Mas ainda dá tempo de evitar essa tragédia, né? O que podemos fazer para impedir que esse pesadelo se torne realidade? Tem alguma luz no fim do túnel? Sim, ainda há uma luz no fim do túnel. A chave para evitar um conflito dessa magnitude é a cooperação internacional. Precisamos fortalecer os laços entre as nações, remover o desarmamento nuclear de forma gradual e buscar soluções diplomáticas para os conflitos regionais. A diplomacia é a nossa melhor arma contra a guerra. Entendi. Então a gente precisa pressionar nossos líderes para que eles priorizem a diplomacia e o diálogo, certo? Mas e aí, que tipo de soluções diplomáticas seriam essas? Na prática, como isso funciona? Olha, o diálogo, a negociação e a busca por pontos em comum são essenciais para resolver as disputas pacificamente. Nesse sentido, a ONU tem um papel crucial na mediação de conflitos e na promoção da paz mundial. É como se fosse um juiz tentando acalmar os ânimos e encontrar uma solução que agrade a todos. A ONU, a Liga da Justiça dos Países. Mas será que ela realmente funciona? A gente vê tantas guerras e conflitos acontecendo por aí. É verdade que a ONU nem sempre consegue evitar conflitos, mas ela já teve diversos sucessos em missões de paz e mediação. Sem a ONU, a situação global provavelmente seria ainda mais complicada. Claro que ela não é perfeita, mas é uma ferramenta importante na busca por um mundo mais pacífico. Faz sentido. Mas além da ONU, que outras iniciativas poderiam ajudar a evitar a guerra? Existem outras armas no nosso arsenal pacifista? Com certeza. Existem diversos movimentos e organizações ao redor do mundo que trabalham incansavelmente pela paz e pelo desarmamento nuclear. A sociedade civil tem um papel fundamental em pressionar os governos e conscientizar a população sobre os riscos de um conflito global. É a força do povo se unindo por um bem maior. Legal. Então a gente, como cidadãos, também temos um papel importante, né? Não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que os líderes resolvam tudo sozinhos. Mas, me fala, o que cada um de nós pode fazer, na prática, para contribuir para a paz? Olha, no nosso dia a dia, a gente pode começar combatendo a intolerância e a violência, sabe?
Promover o diálogo, respeito mútuo e empatia nas nossas relações, por mais simples que pareça, já é um grande passo. Afinal, a paz mundial começa com a paz dentro de cada um de nós. É como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Gostei da analogia. Mas, e no nível macro, o que os países estão fazendo concretamente para evitar essa terceira guerra mundial? Existem acordos internacionais, tratados, alguma coisa assim, tipo regras para evitar que o mundo vire um caos. Sim, existem diversos acordos e tratados internacionais que visam reduzir o risco de uma guerra global. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, por exemplo, busca limitar a disseminação de armas nucleares pelo mundo. É como se fosse um acordo para que todo mundo maneire na produção de bombas atômicas. Esse tratado está funcionando? Todo mundo está seguindo direitinho? Ou tem gente dando uma de espertinho? Infelizmente, nem sempre é tão simples assim. Alguns países, como a Coreia do Norte, desafiam a comunidade internacional e continuam desenvolvendo seus programas nucleares. É um desafio constante manter esses acordos e garantir que todos os países cumpram suas obrigações. É como um jogo de gato e rato, sabe? Parece um jogo bem tenso, hein? E nesse jogo, qual o papel do Brasil? A gente tem alguma influência para evitar essa guerra toda? Ou somos só meros espectadores? O Brasil, como um país pacífico e com uma política externa tradicionalmente voltada para a diplomacia, tem um papel importante a desempenhar na promoção da paz global. Podemos atuar como mediadores em conflitos internacionais, fortalecer os laços com outros países que buscam a paz e defender o desarmamento nuclear nos fóruns internacionais. É como se fôssemos um bombeiro tentando apagar os focos de incêndio antes que eles se espalhem. Que legal. Então a gente tem um papel importante mesmo não sendo uma superpotência. Mas e a população brasileira? O que a gente, como cidadãos comuns, podemos fazer? Além de torcer para dar tudo certo, claro. A conscientização da população sobre os perigos de uma guerra global é fundamental. Certo. Precisamos nos informar sobre os conflitos internacionais, as causas da violência, as alternativas pacíficas para a resolução de disputas. Entendi. Também podemos apoiar organizações que trabalham pela paz e pressionar nossos representantes políticos para que adotem políticas que promovam a paz e o desarmamento. A informação e a participação cidadã são armas poderosas na luta pela paz. Entendi. É tipo, a gente precisa se ligar no que está acontecendo no mundo, né? Não dá para ficar só na nossa bolha, sem saber o que os líderes estão aprontando. E falando em líderes, a gente vê muito essa coisa de demonizar os líderes de outros países, principalmente quando as tensões aumentam. Você acha que isso ajuda ou atrapalha na busca pela paz? É como se a gente criasse um espantalho do inimigo. Essa demonização dos líderes adversários é extremamente prejudicial para a busca pela paz. Quando a gente reduz o outro a um inimigo caricato, desumanizado, a gente fecha as portas para o diálogo e compreensão. É importante lembrar que por trás de cada líder existe um país, um povo com suas próprias perspectivas, anseios e medos. Precisamos ter empatia e tentar entender o outro lado da história. Faz sentido. É tipo, a gente precisa se colocar no lugar do outro, tentar entender o ponto de vista deles, né? Mas, e quando os interesses dos países são completamente opostos? Como encontrar um ponto em comum nesse caso? Parece missão impossível. A diplomacia é a arte de encontrar soluções mesmo quando os interesses parecem inconciliáveis. É preciso ter paciência, criatividade e, acima de tudo, a vontade genuína de chegar a um acordo que beneficie a todos os envolvidos. É como um quebra-cabeça complexo que exige habilidade e persistência para ser resolvido. E você acha que os líderes mundiais estão dispostos a ter essa paciência, essa criatividade, essa boa vontade toda? Às vezes parece que eles só querem saber de poder e de ganhar a qualquer custo. A gente precisa ter esperança de que sim. Afinal, a alternativa é simplesmente inaceitável. Uma guerra nuclear seria um desastre de proporções inimagináveis, com consequências devastadoras para a humanidade e para o planeta. É preciso ter fé na humanidade e na capacidade dos líderes de fazerem a escolha certa. Verdade. A gente não pode se dar o luxo de perder a esperança, né? Tem que acreditar que a razão vai prevalecer no final. Mas me fala, pensando no longo prazo, o que podemos fazer para construir um mundo mais pacífico para as futuras gerações? Como garantir que nossos filhos e netos não herdem esse problema? A educação para a paz é fundamental. Precisamos ensinar as crianças e os jovens sobre a importância do diálogo, da resolução pacífica de conflitos e do respeito à diversidade. Também precisamos investir em políticas públicas que promovam a justiça social, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento sustentável. É semear a paz desde cedo para colher um futuro mais promissor. Ou seja, a gente precisa plantar a semente da paz desde cedo, né? Ensinar as próximas gerações a valorizar a paz e a construir um mundo melhor. E por falar em plantar sementes, vou negar de uma coisa. A gente falou bastante sobre os impactos da guerra na humanidade, na economia, na política. Mas e o meio ambiente? Como a natureza seria afetada por uma guerra nuclear? Será que a gente está levando o planeta para o abismo com essa guerrinha toda? É verdade, a gente não pode esquecer do meio ambiente. Infelizmente, a natureza seria uma das maiores vítimas de uma guerra nuclear. Além do inverno nuclear, que já mencionamos, a radiação contaminaria o solo, a água e o ar, causando danos irreparáveis aos ecossistemas. Seria um verdadeiro desastre ecológico com consequências imprevisíveis para o equilíbrio do planeta. Caramba, é de partir o coração pensar que a gente pode estar levando o planeta para o abismo com essa guerrinha toda. Mas, mudando um pouco de assunto, eu queria te perguntar sobre a inteligência artificial. A gente ouve falar cada vez mais sobre IA, né? E muita gente se preocupa com o papel que ela pode desempenhar em um conflito global. O que você acha? A IA pode aumentar o risco de uma terceira guerra mundial. Ou ela pode ser uma aliada na busca pela paz. Essa é uma questão complexa que causa bastante debate. Por um lado, a IA pode ser usada para desenvolver armas autônomas, capazes de tomar decisões letais sem intervenção humana. Isso, sem dúvida, é um risco enorme, pois aumenta a possibilidade de uma escalada rápida e imprevisível em conflito. Imagina, máquinas decidindo quem vive e quem morre.
É um cenário de filme de terror. É tipo, a gente tá falando de robôs assassinos decidindo o destino da humanidade. Meio sinistro, né? Parece que a gente tá abrindo a caixa de Pandora. Exatamente. É por isso que muitos especialistas defendem a proibição do desenvolvimento e uso de armas autônomas. Precisamos garantir que o controle sobre as armas de guerra permaneça nas mãos dos humanos, com toda a sua capacidade de julgamento moral e ético. A decisão de tirar uma vida não pode ser delegada a uma máquina. Concordo. A gente não pode deixar que máquinas decidam quem vive ou quem morre, né? Mas, e se a IA for usada pro bem, ela não pode ajudar a evitar conflitos também. Tipo, usar a tecnologia a favor da paz. Com certeza. A IA também pode ser uma ferramenta poderosa para a promoção da paz. Ela pode ser utilizada para monitorar áreas de conflito, identificar focos de tensão, prever crises humanitárias e facilitar a comunicação entre diferentes atores. Também pode ser usada para desenvolver sistemas de alerta precoce para ataques nucleares, dando mais tempo para que os líderes tomem decisões racionais e evitem uma escalada do conflito. É como usar um supercomputador para analisar dados e encontrar soluções pacíficas. Então a IA é tipo uma faca de dois gumes, né? Pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. Depende de que ele está no controle. Parece que a gente tem uma grande responsabilidade nas mãos, né? Sem dúvida. A tecnologia em si não é boa nem má. O que define seu impacto é a forma como utilizamos. E no caso da IA, precisamos ter muita sabedoria e responsabilidade para garantir que ela seja utilizada para o bem da humanidade, e não para sua destruição. Como se a gente estivesse domando um dragão. Ele pode ser um aliado poderoso, mas também pode nos destruir se não soubermos controlá-lo. Sabedoria e responsabilidade. Duas palavrinhas que parecem estar em falta no mundo hoje em dia, né? Mas falando em sabedoria, eu queria te pedir um último conselho para os nossos ouvintes. O que a gente, como cidadãos comuns, pode fazer para construir um futuro mais pacífico e evitar essa terceira guerra mundial que tanto nos assusta? Tem alguma dica infalível? Olha, não existe uma fórmula mágica, mas algumas atitudes podem fazer a diferença. Em primeiro lugar, precisamos nos informar, conhecer os fatos, entender as causas dos conflitos e as diferentes perspectivas envolvidas. A informação é a base para qualquer mudança. Verdade. Em segundo lugar, precisamos nos engajar, participar do debate público, pressionar nossos líderes e apoiar iniciativas que promovam a paz. Não podemos ficar só reclamando nas redes sociais, precisamos agir. E por fim, precisamos ter esperança, acreditar na capacidade da humanidade de superar seus desafios e construir um futuro melhor. A paz não é um sonho distante, é uma possibilidade real que podemos construir juntos, dia após dia. É como construir uma casa tijolo por tijolo, com paciência e persistência. Que mensagem inspiradora! Ouvir é aprender, e hoje a gente aprendeu que a Terceira Guerra Mundial seria um pesadelo, mas também vemos e ainda temos tempo de evitar essa catástrofe. A paz é um desafio, mas também é uma oportunidade para construirmos um mundo mais justo, igualitário e sustentável para todos. E você, o que acha de tudo isso? Bota pra gente comentários. E não esquece de se inscrever no canal Atis Podcast para ficar por dentro de tudo. Valeu, galera, e até a próxima!